Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. A auditoria realizada pelo TCE identifica inconsistência na base cadastral do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis. Pleno também homologa medida cautelar envolvendo a Prefeitura de Rondonópolis. Contas de governo de Tangara da Serra recebem parecer prévio favorável. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou divergências na base cadastral do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis. O Pleno impôs determinações ao atual diretor do Instituto com a proposta de regularizar as inconsistências apontadas. Confira os detalhes. O resultado de auditoria apresentado em plenário apontou 8 irregularidades nos atos de gestão do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, referentes ao exercício de 2016. Como, por exemplo, a ausência de controle interno eficiente, fato que pode inclusive comprometer os cálculos do sistema informatizado. Porém, o conselheiro relator do processo, Isaías Lopes da Cunha, entendeu que a conduta do diretor executivo responsável pela administração do fundo em 2016 não é comprometedora, no sentido de prejudicar a gestão. Pelo contrário, existe o compromisso em sanar as irregularidades. Consequentemente, não há motivos para a aplicação de multa, cabendo, neste caso, determinações legais no sentido de regularizar as impropriedades. Na apresentação do relatório em plenário, os demais membros da Corte contribuíram no voto do relator. Nos meus votos, e sugiro a Vossa Excelência, uma multa diária a partir dos 60 dias de 3 a 5 PFs, caso ele não cumpra. Porque, na verdade, nós não queremos apená-lo com a multa, nós queremos que ele simplesmente cumpra aquela determinação. Eu faço essa sugestão a Vossa Excelência. Essa determinação ser, conselheiro Isaías, será que o prazo de 60 dias não seria um prazo exíguo, que é o estudo de viabilidade orçamentária e financeira desse plano de amortização? Talvez um pouquinho maior esse prazo, 90 dias, talvez. Sendo assim, a Corte entendeu por ampliar de 60 para 120 dias o prazo para que o diretor do Instituto, Roberto Carlos Correia de Carvalho, cumpra as determinações expedidas pela Corte de Contas, sem a aplicação de multa. A gente observa aqui que essas irregularidades, elas não são tão graves assim. Na maioria das vezes, algumas delas, ou a maioria delas, realmente são falhas formais, relacionadas a dados cadastrais. Então, eu vejo que não seria de bom tom impor essa multa, até porque nós temos outros instrumentos para isso, né? Nós temos instrumentos hoje em dia de monitoramento. Entre as determinações impostas pelo Pleno para o Instituto está a adoção de procedimentos internos de conferência e a adequação da base cadastral dos servidores ativos, de acordo com o quantitativo existente em cada órgão. Também precisa atualizar os campos em branco, incompletos ou inconsistentes da base cadastral dos aposentados e pensionistas, assim como adotar providências junto aos órgãos vinculados ao Instituto para que promovam as atualizações e correções da base de dados dos servidores ativos. Em razão de indícios de sobrepreço, entre outras irregularidades, o prefeito de Rondonópolis deve suspender licitação realizada para contratar empresa para o asfaltamento de ruas da cidade. Veja. A medida cautelar foi homologada para suspender
todos os atos relacionados à concorrência pública número 3 de 2017, promovida pela Prefeitura de Rondonópolis para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de lama asfáltica em diversas ruas da cidade. 7 irregularidades foram encontradas no edital dessa licitação, cuja vencedora foi a construtora Trípolo. Entre os pontos destacados pelo relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, foi o indício de sobrepreço de aproximadamente R$ 1.240.000 no orçamento base. Nesse lance, observei que o orçamento base da concorrência indicou a tabela ciclo 2 do DENIT como referência de composição e de custo. Enquanto a licitação e a análise considera como produção da equipe 280 metros quadrados, essa tabela referencial aponta 419. Assim, enquanto a tabela prevê o valor de 745 a título de custo de execução, para uma produção de equipe de 419, a planilha da concorrência previa o mesmo valor para executar 280 metros, o que representou uma divergência no valor unitário, pois 745 para a produção de 419 metros quadrados importa num custo de R$ 2,99. E o valor de 745 para 280 aumenta esse custo para R$ 3,92. Em termos globais, essa destinação acarreta uma diferença de quase R$ 1.240.000. Outro item que também chamou atenção foi a promoção de modificações injustificadas dos parâmetros contidos na tabela do DENIT para a composição do serviço de tapa-buraco, tanto na relação especificação do equipamento, quanto no item referente à produtividade do serviço. No item de especificação do orçamento, o base previu tanto o serviço de fresagem quanto o tapa-buraco, quando, na verdade, ambos, tecnicamente, se voltam ao mesmo fim, qual seja o de retirar a lama asfáltica. A priori, pois, entendi que não há justificativa razoável para que a administração tenha licitado os dois serviços com a mesma metragem e sobre os mesmos locais, nos termos em que constantes nas planilhas base, constantes da íntegra do voto. Para além desse item, também entendi razoável a alegação de que, em localidades tão diversas de vias submetidas ao serviço de manutenção, a utilização de mistura betuminosa quente não se mostra, em princípio, a mais tecnicamente adequada, pois, como bem ressaltou a SESEX, essa mistura chegaria com temperatura inferior à necessária perfeita compactação. Diante disso, o TCE propôs à Prefeitura um cenário para adotar tão somente usinagem nos serviços de tapa-buraco, o que acarretaria em uma economia de R$ 485.505. O relator pontuou ainda sobre a inabilitação de empresa que atendeu às exigências da Lei de Licitações em relação à qualificação econômico-financeira, pois ele entendeu que a Prefeitura violou o princípio da razoabilidade. Visto que a legislação faculta à comissão a possibilidade de realização de diligência. No caso Intera, só tinha 2 empresas participantes. Entendi que deveria ser de interesse da administração verificar na junta comercial do DF a legalidade dos documentos apresentados, buscando maior competitividade no processo de licitação. Outros aspectos também foram evidenciados pelo conselheiro relator e, diante dos argumentos apresentados no processo, votou pela homologação dessa medida cautelar envolvendo a Prefeitura de Rondonópolis. A construtora Trípolo deve ainda se abster de executar qualquer ato relacionado a essa concorrência. Tangará da Serra recebe parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de 2016 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Acompanhe a análise desse processo. Respeitando todos os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb, repasses ao Poder Legislativo, bem como os gastos com pessoal, as contas anuais de governo da Prefeitura de Tangará da Serra receberam parecer prévio favorável à aprovação. Na ocasião, as contas do exercício de 2016 estavam sob responsabilidade do prefeito Fábio Martins Junqueira. Já no índice que avalia o grau de qualidade da gestão fiscal, verificou que Tangará da Serra regrediu 22 posições, passando da posição de número 33 em 2015 para de número 55 em 2016.
Inicialmente, após análise dos documentos, a equipe técnica do TCE constatou 4 irregularidades. O prefeito apresentou defesa e 2 foram sanadas. As irregularidades mantidas foram registros contábeis incorretos e abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes. O conselheiro relator João Batista Camargo determinou ao chefe do Poder Executivo Municipal que promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo e proceda com o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas da educação e saúde. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo de Tangará da Serra, exercício 2016, sob responsabilidade do senhor Fábio Martins Junqueira, com recomendações nos termos do voto integral, senhor presidente. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.